Olá, Ana, maravilhástica, maravilhosa com fantástica, valeu. Esse relato que eu irei contar aconteceu comigo quando eu estava com 21 anos. Vamos direto ao relato. Em um sábado, uma amiga me ligou dizendo que tinha alugado um filme de terror para a gente assistir de noite na casa dela. Não me recordo qual era o filme. Pedi, é, Pedi para minha mãe se eu podia dormir na casa da minha amiga e ela deixou. A casa da minha amiga era de um tamanho normal. Tinha 3 quartos, o de casal, onde dormiam os pais dela, o do irmão mais velho dela e o dela. Uma sala grande interligada com a copa e a cozinha. E em cada quarto tinha um banheiro. Chique então, hein? E mais um banheiro perto da cozinha. Mas era tudo em tamanho pequeno. O único cômodo grande era a sala. O pai da minha amiga tinha uma oficina mecânica e tinha noite que ele só chegava 2, 3 horas da manhã. Cheguei na casa da minha amiga por volta das 5 da tarde e por volta das 11 da noite colocamos o filme para ver. O filme acabou era 00:30 e à 1 da manhã já estávamos ambas dormindo. Na manhã seguinte, relatado pela minha amiga. Minha amiga acordou e não me viu na cama. Foi até a cozinha e eu não estava lá. Quando chegou na cozinha, ouviu a mãe dela conversando com alguém. Quando foi até o quintal e viu que ela estava conversando com o pai dela. Então ela perguntou: "Mãe, a fulana já foi?" "Ela não está dormindo no seu quarto?", né? A mãe perguntou. Ela falou: "Não, acordei e ela não está lá." E a minha amiga ligou para minha mãe e perguntou se eu estava lá. Mas minha mãe disse que não. Então eles começaram a me procurar. Chamaram e nada de eu responder. Quando estavam prestes a chamar a polícia, uma vizinha deles veio correndo e disse: "Olha, eu estava no terraço da minha casa lavando roupa quando minha filha veio falar do sumiço da fulana. Foi então que olhamos para a casa de vocês e a vimos. Ela está deitada debaixo da caixa d'água." A caixa d'água era daquelas antigas e ela estava em cima de 36 tijolos. E eu estava deitada embaixo da caixa d'água. O pai da minha amiga foi correndo e subiu em cima da laje e me encontrou. Me chamou e eu acordei depois de 2 sacudidelas, é isso? Quando acordei, me surpreendi com o fato de eu estar em cima da laje. Até hoje eu não sei como eu fui parar em cima da laje. O pai da minha amiga chegou às 2:45 da manhã, trancou toda a casa e foi dormir. Às 2:45, eu e minha amiga já estávamos dormindo há muito tempo. Não tinha como eu abrir a porta e sair, já que eu não tinha nem noção de onde ele tinha posto a chave. Bom, é isso, Ana. Obrigada por ler meu relato. Queria saber se já aconteceu isso com alguém, para eu entender como eu fui parar lá em cima. PS, Ana, sobre o que minha amiga falou da destruição do espírito, nem eu sei para onde eles vão depois de destruído. Porque eu nem sabia que era possível fazer isso para o meu conhecimento. Só quem é capaz de destruir espírito é Deus. Para o meu conhecimento, é isso. Só quem é capaz de destruir espírito é Deus. Só que eu já estou tão angustiada e agoniada com esse cara cantando no meu ouvido que tudo para mim é sinal de esperança. Ana, decidi que este será meu último relato. Não que meus relatos acabaram, ainda tenho muitos que eu poderia dividir com vocês, mas eu resolvi desistir de escrever. Quando eu me inscrevi neste canal, eu escrevi o primeiro relato porque eu queria ajuda, pois notei que o canal Assombrado era um canal de pessoas sérias, mas ao invés de ajuda recebi zombarias e incredulidade. Como você sempre diz, as palavras têm poder. Se tudo que eu relato fosse mentira, por que eu iria querer chamar isso para minha vida? Eu sei tudo o que eu passo, sei tudo o que eu sofro, e eu queria que todos que me chamaram de mentirosa ficassem uma semana no meu lugar, passando por toda a angústia e terror que eu passo.
sentindo o medo que eu ainda sinto, sendo atacada, perturbada, tendo o cabelo puxado, sendo agredida e empurrada quase todos os dias. Não é fácil ser médium. Não é fácil acordar todos os dias com alguém cantando no seu ouvido o tempo todo. Não é legal alguém te empurrar e não ter como você se proteger. E o que é pior e dificulta ainda mais é saber que a minha filha, de apenas 4 anos, corre o risco e sofre tudo o que eu sofro. Então, para piorar, quando eu resolvo desabafar de algo que eu não aguento mais, eu sou chamada de mentirosa. Beijos, Ana. Mesmo sem dividir com vocês meus relatos, continuarei acompanhando fielmente vocês. Amo vocês demais. Eu tinha dito em um dos relatos anteriores que eu ia mandar uns desenhos para você, mas que eles... É verdade. Vou refazer, eu pedirei, eu digo... Ok. Pois é, galera. Mas sabe, moça que nos conta o relato, por isso que a gente também não lê muitos comentários, porque sempre tem um monte de gente que sabe tudo, tem um monte de gente que eu não sei por que tá aqui, porque não acredita em nada, não é? Vem pra zombar. Então esse povo é povo que não... Eu não sei, não tem o que fazer, tem que zombar dos outros pra ser feliz, sabe? Então, na verdade, você tem que... não pode ler, porque infelizmente a gente lê, a gente acaba ficando com aquilo na cabeça. A gente pode ler 10 coisas boas a respeito daquilo, mas tem uma podrinha lá que escreve alguma coisa que fica martelando na nossa cabeça, aquela coisa ruim, não é? Mas não ligue pra essa galera, enfim, você que sabe, se sente melhor não contando mais, você quem sabe. Mas que tem esse povo em tudo que é canto, tem, gente. Eu lembro, eu tava conversando com a Bruna Tavares, a gente tava falando dos haters, essa galera assim. E ela falou que, é cada coisa que ela já viu, que já falaram pra ela, gente, ela contou um lá que você fala, gente, sabe? Então, por isso que a gente lê pouco comentário, pra não ler bosta, sabe? Porque tem um povo que se agrada disso. Mas, né? Zomba que um dia aquilo vem na tua orelha. Aí você vai ver se é legal falar dos outros. Like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ver. A pá amaldiçoada. Do que se trata de uma pá amaldiçoada? Mas vamos ver a história. Olá, Ana e todos os assombrados. Me chamo Fulana, mas eu sei muito bem que você vai me chamar de Fulana. Como sei que você preserva a identidade das pessoas, pode ler tranquilamente que todos os nomes estão trocados. Eu assisto o seu canal desde 2017 e ficava com medo dos relatos, mas eu não conseguia parar de assistir. A sua voz, o seu jeito de contar as histórias nos prende, é viciante. Você tem um dom lindo de contar histórias. Parabéns. Muito obrigada. Bom, vamos ao relato que é este, a pá amaldiçoada. Bom, o ano era 2020. Eu não me recordo exatamente o mês, porém já tinha a pandemia. Eu resolvi fazer uma reforma na minha casa. Eu queria colocar piso, né? Já que a minha casa sempre foi muito humilde, só tinha o contrapiso mesmo. Também colocamos na pandemia aqui, colocamos piso na parte de fora da casa, que também estava só no contrapiso. Foi na pandemia que a gente, quando começou, né? A gente colocou piso lá fora. Mas vamos lá, continuando. Eu falei com a minha irmã, que aqui vou chamar de Luciana, sobre ir comprar os materiais com o meu irmão, que aqui vai se chamar Márcio. Ela me indicou um lugar que tinha comprado os materiais para fazer a casa dela. Disse que era tudo barato, porém era em uma loja que vende coisas de macumba. Como assim? Vende material de construção e artefatos para macumba. Não, peraí, não entendi. Ela me indicou um lugar que tinha comprado os materiais para fazer a casa dela. Disse que era tudo barato, porém era em uma loja que vende coisas de macumba, entre aspas, tá, gente? Coisas assim, enfim. É pelo de gato aqui, provavelmente. Bom, no meio da pandemia, era melhor economizar o máximo que eu pudesse. Então, eu concordei em comprar lá. Ela me orientou o lugar onde ficava a loja, mais ou menos ali, e eu fui embora. Nós todos moramos no mesmo quintal, que herdamos do nosso avô já falecido.
Então eu chamei o meu irmão da porta da casa dele e saímos. Eu contei ao meu irmão sobre a loja que a nossa irmã tinha indicado. Ele falou que seria melhor irmos em outras lojas para pesquisar os preços primeiro, para acharmos um lugar mais acessível. E eu concordei. Fomos em 2 lojas, gravamos na cabeça os preços de cada uma e decidimos ir à loja que a Luciana tinha falado mesmo. Quando chegamos no local, eu vi que era uma loja metade de materiais de construção e metade tinha ali santos, tambores, enfim, o que vende nessas lojas mesmo, né? Meu irmão perguntou ao vendedor quanto custavam os materiais. O homem respondeu o valor, que era mais caro que numa outra loja que a gente passou. Então, meu irmão deu aquela famosa desculpa que todo mundo dá, né? De que, a gente volta depois, então. Só que, obviamente, a gente não ia voltar. Porém, eu queria muito uma pá. A que eu tinha havia quebrado. Foi então que eu vi uma pá na parte de fora da loja. Era uma com o cabo longo. Ela era pequena, prateada, resistente, muito boa. Eu falei com meu irmão sobre a pá e ele perguntou ao vendedor quanto que era. O homem respondeu, me surpreendendo com o valor. Era R$7. Desde quando uma pá ótima daquele jeito ia custar R$7? Bom, então eu resolvi comprar. Hoje eu percebo o erro que eu cometi. Quando a esmola é demais, a gente tem que desconfiar, né? O santo desconfia. Bom, nós passamos na outra loja mais em conta, compramos os materiais e fomos para casa. Quando chegamos, eu fui direto para minha casa, enquanto meu irmão foi para casa dele. A minha cunhada, ela não é casada com o meu irmão. Ele é namorado dela. Aqui vou chamá-la de Ana. Ela foi me visitar querendo ver a pá. Quando eu mostrei a pá para ela, ela pegou, ficou parada durante alguns segundos, depois me olhou e falou, você tem certeza que quer ficar com essa pá? Ela perguntou com uma expressão séria no rosto. E eu disse, sim, é uma ótima pá. Respondi um pouco confusa com a reação dela, né? E perguntei, por quê? E ela disse, deixa pra lá, você gostou da pá e tem razão, é uma ótima pá. Ela respondeu isso me devolvendo o objeto e foi embora da minha casa. Bom, eu não liguei muito pro comportamento dela, então deixei a pá na cozinha e fui fazer os meus afazeres domésticos. O dia passou sem nenhum problema. Quando chegou a noite, eu estava lavando a louça quando sinto alguém atrás de mim. Eu moro sozinha e não tinha ninguém ali comigo. Me virei depressa, não encontrando ninguém. Eu estava sozinha na cozinha, ou aparentava isso, né? E voltei a lavar a louça, sem dar muita importância para o que aconteceu. Mas a sensação de estar sendo observada nunca passava. Meu irmão começou a ir trabalhar de bicicleta, já que a pandemia tinha parado os ônibus e outros transportes também. Eu ficava preocupada com ele. Ele sempre voltava perto da meia-noite e eu tinha medo que acontecesse alguma coisa, já que as ruas ficavam desertas, né? Ele andava de bicicleta no meio da noite, mas graças a Deus nunca aconteceu nada com ele. Mas isso não impedia o meu nervosismo. Eu acho que aquela coisa que veio junto comigo e com a pá se aproveitou disso. A minha pia tem uma janela em frente, assim, né? Aquela clássica janela em frente à pia, que quase, acho que na maioria das casas que eu conheço tem. Aqui em casa é assim, por exemplo. Bom, tem uma janela na frente, que dá para o quintal. Quando eu olhei para a janela, eu vi a minha cunhada sair correndo. E atrás dela apareceu um fogo gigantesco, como se alguém tivesse incendiado o quintal. Olha, eu tô com calafrio só de relembrar disso. Ainda escutei ela falar, eu tô indo, Márcio. Ela disse desesperada. Não, ela gritou tipo, eu estou indo, Márcio. Ela disse isso desesperada e correndo, como se tivesse acontecido algo ruim com o meu irmão. Olha, eu juro que eu ainda escutei os passos dela indo pro corredor e fechando o portão com força. E eu fui direto pro quintal, tentando entender o que estava acontecendo. O lugar estava escuro, silencioso, não havia fogo nenhum,
pois pela janela apareceu um fogo gigante que estava se alastrando para perto da minha casa. Mas na hora que eu saí lá, o quintal estava normal, não tinha nada. Olhei para a casa do meu irmão, estava tudo escuro, me deixando um pouco nervosa, pois parecia que não tinha ninguém em casa. Voltei para dentro da minha casa com medo, a sensação de estar sendo observada piorou, senti um frio na espinha, mas comecei a analisar a situação. Minha cunhada não iria embora daquele jeito. Provavelmente ela ia falar comigo antes, pois notícia ruim se espalha rápido. Ela também não deixaria o meu sobrinho sozinho, pois eles têm um filho que ainda é criança. E sempre quando saem juntos, eu ficava tomando conta da criança. Foi então que eu percebi que nada daquilo tinha sido real. Aí eu comecei a entrar em pânico, né? Achei que eu estivesse perdendo a minha sanidade mental, que eu estava ficando completamente louca. Porém, algo veio na minha mente nesse instante. Uma voz falou na minha cabeça. Dizia somente assim: é a pá. É a pá. Então eu comecei a acreditar nessa possibilidade, pois eu comprei numa loja onde muitas pessoas vão para adquirir coisas, infelizmente, para fazer o mal também, né? Peguei a pá, coloquei no quintal, em frente à minha casa. A sensação de estar sendo observada passou imediatamente quando eu fiz isso, mas eu ainda não estava normal. Perto da meia-noite, o meu irmão chegou, como de costume. Eu escutei as suas pisadas, as rodas da bicicleta, percebi que ele estava bem e fui dormir mais tranquila. Acordei de madrugada. Era raro esses momentos, pois eu sempre dormia a noite inteira. O quarto estava mais ou menos iluminado, já que eu deixava a luz da cozinha acesa para não deixar a casa toda num breu. Aí eu fiquei com vontade de fazer xixi. Então levantei da cama, seguindo para a sala, quando vi algo que me fez paralisar no meio da sala. Eu me deparei com um gato gigantesco. Olha, era o maior gato que eu já tinha visto na minha vida, o maior gato que eu já vi na minha vida. Ele não parecia, na verdade, ser um gato, pois ele era do tamanho de um cachorro. O animal estava sentado bem no caminho que eu tinha que passar para ir no banheiro, e ele me encarava. Ele não miou, ele não se mexeu, ele permaneceu naquela mesma posição, me encarando. Ai, naquele momento eu comecei a entrar em pânico por dentro, mas por fora eu ainda conseguia me manter controlada. Pelo menos consegui não sair correndo para o quarto. Apenas fiquei ali, encarando o gato de volta, e depois de vários segundos eu cheguei à conclusão que era impossível aquilo ser real, pois a casa estava toda fechada para um gato enorme daquele ter entrado. A única possibilidade era a brecha embaixo da porta. Perdão. Era a brecha embaixo da porta. Porém, era impossível aquele gato ter entrado. Ele era grande demais para passar naquela brecha. Fiquei dividida entre ir ao banheiro ou voltar correndo para o quarto. Eu já estava quase fazendo xixi nas calças, então eu resolvi fechar os olhos na esperança que quando eu abrisse aquilo tivesse desaparecido. Porém, quando eu abri os olhos, fiquei com medo, percebendo que aquilo permaneceu ali do mesmo jeito. Os pelos brancos misturados com marrom, ele era todo peludo. Os olhos eram marrom escuro. Parecia que estava me desafiando a passar por ele. Seus olhos estavam fixos em mim. Sequer piscavam. Então, eu decidi ir no banheiro. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Oh, beleza. Hoje eu penso que eu fui louca, né? Eu deveria ter corrido para minha cama, me cobrindo com o manto sagrado que era aquela coberta. Mas eu resolvi enfrentar aquilo. Então, eu passei bem perto, olhei para trás, o bicho continuou sem se mover. A única coisa que movia era a sua grande cauda, peluda, de cor marrom, movia para os lados. Então eu entrei no banheiro, fiz minhas necessidades e quando saí do banheiro, o gato tinha sumido. Aí eu saí correndo para o meu quarto, me cobrindo dos pés à cabeça e não me pergunte como, mas eu consegui voltar a dormir. Na manhã seguinte, a minha cunhada me deu uma bronca sobre estar ouvindo... Ela me deu uma bronca por estar ouvindo eu mexer nos azulejos,
falando que eu poderia deixar cair algum, me cortar, que ela não aconselhava ninguém ir para o médico na situação que estávamos por conta do Covid, né, nos hospitais, né? Vai que você se machuca, precisa ir para um médico e na situação que estava é mais complicado e tal, né? Disse também que eu tinha acordado cedo, pois isso foi umas 8 horas da manhã. Aí eu falei para ela que eu não tinha mexido nos azulejos, que eu tinha acordado naquela mesma hora que ela veio me chamar. Então eu resolvi contar tudo para ela. Contei sobre ela correndo, saindo para a rua, contei sobre o fogo que eu via através da janela. E a minha cunhada sequer deixou eu contar sobre o gato, pois ela me contou que ela não saiu correndo pelo quintal, que ela permaneceu na casa a noite inteira. E já foi logo me dizendo também que era para eu jogar aquela pá fora, que ela tinha se arrepiado assim que encostou no objeto. Mas escolheu não contar nada, já que eu não sentia nada na pá, né? E era uma boa pá. Na mesma hora eu peguei aquela pá, joguei na rua e não demorou muito, alguém já havia pego. Pois o meu irmão, voltando da rua, me contou que a pá desapareceu do lugar onde eu havia jogado. Eu tenho pena de quem a possuiu depois de mim. Hoje em dia, eu penso que eu deveria ter queimado aquilo, não ter jogado fora para aquela coisa ruim continuar perturbando outras pessoas. Mesmo me livrando da pá, eu continuei perturbada durante alguns dias. Eu não via mais aparições e tal, eu só me sentia observada. Continuava tendo noites mal dormidas, acordando de madrugada. Eu só consegui me livrar disso depois de várias orações. Deus me livrou de vez e hoje estou em paz. Bom, mas fica a dica: não compre objetos em lugares que você não conhece direito. E também não pegue coisas boas ou novas que estão jogadas no lixo. Pois se tá no lixo é porque tem um bom motivo, quer dizer, tem um motivo para estar lá e nunca é algo bom, né? Se o negócio fosse realmente bom, não ia estar no lixo, né? Bom, desculpe os erros ortográficos, desculpe se ficou chato ou longo demais. Eu tenho um outro relato que passei na casa dessa minha irmã Luciana, a que comprou os materiais da casa dela nessa loja de construções. Se quiser, eu posso enviar. Muito obrigada por ler o meu relato, eu amo o seu canal. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e que Deus abençoe você, Mateus, Pets, os filhos e todos os assombrados. Um beijo para você. Muito obrigada, um beijo para você. Então, a sua irmã comprou os materiais nessa loja e acho que nada aconteceu com ela. Talvez o problema não esteja nos materiais ou na loja, mas focado naquele objeto. Porque eu não sei, porque não é só aquela pá daquela loja que vende aquelas coisas. Existem relatos de lojas, objetos que carregam uma energia ruim com eles de diversos locais, diversas lojas, novos, usados, presenteados, entendeu? Então eu acredito que o negócio estava naquela pá. Talvez aquele lugar conseguisse vender os materiais de forma mais barata por algum motivo de pegar às vezes de segunda mão, segunda linha, existe isso, né? Aí você consegue fazer um preço melhor, pegar, sabe, alguns que estão, só tem aquelas peças, entendeu? Você não precisa acionar a loja, pegar um estoque, mas então você fala, tem essa quantia desse tipo de piso, de azulejo. E aí você consegue vender por um preço melhor, mas são só aqueles, entendeu? Se te serve, se vai te... Então você leva aquele, entendeu o que eu quero dizer? E às vezes essa pá é um dos objetos que chegou até eles, foi usada, a pessoa chegou e falou, usei pouco e quero revender. Agora, por que ele vendeu tão barato? Tudo bem, você vai revender uma pá, mas R$7? Né? Se tivesse ali revendendo, eu não sei quanto custa uma pá, mas não é muito barato, acho também, né? Nada hoje é muito barato. R$7 você não compra um Kinder Ovo, fi. Hoje em dia. Então, né? Aí eu fico pensando, o que será que fizeram com essa pá? Pra ela estar impregnada com alguma coisa assim? Será que desenterraram um corpo com ela?
A cabeça já vai... Será que usaram ela no cemitério? Porque a gente sabe que existem alguns trabalhos que são feitos em cemitério, que você tem que pegar... Tem gente que faz isso, a gente já viu aqui, podem confirmar. Que vai fazer umas coisas muito doidas aí, que acaba pegando osso de gente, não sei o que. Como que faz isso? Você tem que... Depende de onde tá o corpo, né? Ou você arromba o túmulo, ou você avoca, né? E aí, para isso, você usa o quê? Uma pá. E aí, de repente, se você só usou para aquilo, não vai usar mais, falar, agora eu vou doar aqui, vou jogar no lixo, ou vou revender, colocar aqui, não sei, não tô dizendo que foi a loja que usou isso, a loja pode ter recebido de alguém para revender e colocou um valor simbólico. Será que alguém já devolveu a pá? Eu não entendo por que tão barato, né? Tão barato. Poderia falar, então, não, isso aí tá para doação. Ou dá um preço mais justo, papá, né? Estranho. Mas sim, acredito e tem história assim de objetos que carregam energias. Agora, por que uma pá carrega energias tão ruins? Por que que ela trouxe isso para casa, né? Então, na mão de quem que ela passou? Para que ela foi usada, né? Vai saber. Vocês aí já entraram em contato, já levou para casa alguma coisa? Eu lembro que eu já peguei uma boneca do lixo, gente. Ai, meu Deus, porque assim, eu olhava pro negócio e falei, nossa, esse negócio é bom, tá jogado no lixo, que dó. Vou pegar. Desde criança. Não, nunca fui de pegar muita coisa, mas eu acho até interessante. Eu vejo a galera que pega, por exemplo, tem uma cadeira. Ela não tá, se eu mexer aqui tudo, tipo, essa cadeira tem potencial. Se a gente reformar ela pode ficar uma cadeira legal, sabe? Então, tem essas coisas, assim. E eu lembro que eu morava em Santo André ainda. Eu vi jogada no... acho que tava, tipo, era um lixo que tava todo jogado num terreno baldio, sabe? Jogaram um monte de lixo, um monte de coisa lá. E tinha uma boneca jogada lá. E eu tava passando com a minha mãe e eu falei, boneca jogada, a boneca tava inteira, tipo, tava meio sujinha, tinha um rasguinho, alguma coisa assim, mas aí eu peguei. E aí minha mãe lavou a boneca, tudo, fiquei na boneca. Agora será que ela era assombrada? Mas não lembro. Eu tinha uns pesadelos, às vezes tinha medo de dormir sozinha, mas nunca associei isso exatamente à boneca, ela nunca se mexeu sozinha, então eu não tenho relatos com essa boneca, eu só lembro que eu peguei ela do lixo. Agora se ela trouxe algo pra minha casa, eu não sei. Não tenho nada relatado, assim, sobre ela. Não lembro. Nada marcante, pelo menos. Mas acho que não trouxe nada, não. Mas não aconselho, não, né? É como ela disse, se tá jogado no lixo, algum motivo tem pra alguém ter jogado no lixo, né? Geralmente você não vai pegar, nossa, olha que espelho lindo, maravilhoso, perfeito. Vou jogar no lixo. Não, né? Se a pessoa jogou um espelho que tá lindo, perfeito, tá? O que será? Deixa no lixo. Cadeira, todas essas coisas. É lógico, tem coisa que tem gente que realmente quebrou, não sei o quê, em vez de passar tudo, tem uma coisinha que até dá pra reformar, mas tem gente que fala, ai, cara, eu não vou reformar, não tenho tempo, não sei o que lá, e às vezes em vez de passar pra uma pessoa, né, porque às vezes você fala, você quer reformar? Eu te passo, ela tá com uma varia aqui, não sei o que, a pessoa, né, ou não, a pessoa simplesmente fala, vou deixar e alguém pega. Tem isso também, né, isso aqui tá bom? Tá em bom estado? Eu vou deixar aqui, às vezes alguém pega e reutiliza, assim, né? Então, não dá pra generalizar tudo. Não significa que tudo que tá no lixo tá amaldiçoado. Mas, quem quer pagar pra ver, né? A premonição com o meu pai se concretizou. Oi, Ana Assombrado, sou de Curitiba, no Paraná e tenho 35 anos. Não vou citar nomes, caso algum apareça, estará devidamente trocado. Ana, eu fui criada pelo meu pai e sempre tivemos uma conexão muito forte. Eu sou sua única filha. Fui dormir uma noite e senti que eu estava mais agitada e angustiada que o normal, mas não dei muita importância, pois era muito nova e não me ligava muito à espiritualidade, coisa que hoje é bem diferente. Nessa época, eu tinha uns 20 anos. Pois bem, tive uma noite agitada e sonhei que meu pai estava em uma rua à noite com uma neblina muito densa e uma atmosfera nada agradável. Havia sombras à sua volta, mas eu não conseguia falar com ele nem abrir os olhos direito. E como um flash, tudo mudou.
ficou claro e eu o via na minha frente com a cabeça enfaixada, ainda em sonho. E logo eu perguntei: pai, o que é isso? O que aconteceu? E ele me falou: ladrão! Queriam roubar meu relógio e eu disse: vem buscar. E então ele me bateu com alguma coisa na cabeça. Guardem essas palavras. Eu acordei apavorada. Olhei para o meu relógio de cabeceira e era 1h30 da manhã. Só esperei o dia amanhecer e fui correndo para a casa dele, pois na época eu não estava mais morando com ele. Quando cheguei na casa do meu pai, ele estava no quarto, em pé, e quando ele me olhou, ele me falou: nossa, onde você foi? Agora há pouco eu fui abrir a porta para você, mas você tinha sumido? Me chamou e não esperou? Apressada. Então eu disse: pai, eu não estive aqui hoje. Eu acabei de chegar, nesse mesmo minuto. Ele ficou com a boca aberta, mas sabia que eu estava pensando nele e que deveria ser algo espiritual que nos envolvia. E então ele resolveu deitar na cama dele, e eu deitei ao seu lado. Foi quando resolvi passar a mão em sua cabeça, fazer carinho. Imediatamente ele deu um grito de dor, e eu perguntei o que tinha acontecido. Foi quando ele me disse: ladrão! Queriam roubar meu relógio e eu disse: vem buscar. E então ele me bateu com alguma coisa na cabeça. Eu fiquei branca. O que aconteceu? Eu estava lá no momento em que ele foi assaltado? Perguntei a ele que horário tinha acontecido e ele me disse que foi por volta da 1h da manhã. Ana, meu pai já se foi em 2005, bem no ano novo. Sinto muita saudade dele, mas entendo que ele cumpriu a sua missão aqui na Terra. A nossa conexão continua. Meu marido já o viu sentado no sofá de casa. Claro que ele quase desmaiou, mas eu só fiz uma prece e pedi para que ele seguisse o seu caminho e buscasse a paz. Ana, muito obrigada por ler meus relatos. A minha mãe até chora quando escuta você contando. Um beijão para vocês e assim que eu puder mando mais relatos. Tenho tantos que muitas pessoas já me deram a ideia de registrar. Um beijo e muito obrigada. Um beijo para você, agradeço o seu relato. Então, e ele te viu também lá um pouco antes e você não estava lá, tipo como um doppelganger, alguma coisa assim? E aí, foi sonho? Ou você realmente estava lá nesse momento no astral? Que louco, né? Mas aconteceu mesmo. Me conta, gostou do relato? Anjos da Guarda e o meu casamento. O moço que nos conta esse relato mora em Pernambuco e isso que ele vai contar aconteceu no dia do casamento dele, 27 de maio de 2017. Ele conta que começou a namorar com a esposa dele em 2011 e conforme o tempo passava, eles tinham certeza do que eles queriam para o futuro deles. Ficarem juntos e viver o sacramento do matrimônio. E assim fizeram, viveram todos esses anos em prol de realizar esse sonho, até que chegou o dia mais esperado da vida deles. Era um sábado, dia 27, e como esperado, amanheceu o dia naquela correria, né? Ele estava muito ansioso e não conseguia pensar em outra coisa senão na chegada a hora. Ele diz aqui que eles são gordinhos, um pouco gordinhos, então isso dificultou ele encontrar um terno para ele. Só que daí ele foi presenteado com um terno, como ele sempre sonhou, feito sob medida, uma perfeição, o que só aumentava a ansiedade dele com aquele terno perfeito. E ele diz que durante a manhã ele cumpriu com alguns compromissos em relação à festa ali, e a hora que chegou a tarde começou a chover na cidade. Coisa que não acontecia há anos. Isso mesmo, a cidade estava uma seca só. E justo naquele dia começou a chover na cidade inteira. O casamento seria na igreja e eles iriam recepcionar os convidados num salão fechado. Então toda aquela água não deixou ele muito preocupado. Enfim, foi chegando a noite, ele já estava ali arrumado, esperando, ele se arrumou sozinho no apartamento que seria então a nova casa deles. E saiu
sozinho, debaixo de chuva. E para surpresa dele, a cidade estava alagada. Aí ele começou a ficar preocupado, porque todos os caminhos possíveis para chegar até a igreja estavam alagados. A chuva era intensa, ele estava dirigindo com muito cuidado e sem ter muita opção, ele acabou pegando um caminho mais longo, mas que estava menos alagado. E as ruas estavam assim vazias, não se via um pé de gente, como diz lá no Nordeste. Nesse meio tempo, ele já estava muito tenso quando a noiva dele ligou, preocupada, né? Então ele a acalmou e disse que ele já estava a caminho da igreja. Aí eles se despediram, ele desligou o telefone e continuou ali dirigindo com muito cuidado naquela chuva, porque as poças d'água estavam cada vez maiores, tomando conta da pista. Estava enchendo. Foi quando o que ele mais temia aconteceu. O carro morreu. Morreu enquanto passava numa área alagada. Isso mesmo, o carro não ligava mais de jeito nenhum. O desespero começou a tomar conta. Ele estava pronto para o casamento dele, todo arrumado, com aquele terno sob medida que ganhou de presente. Como ele ia sair do carro debaixo daquela chuva, naquele chão alagado, para ver qual era o problema do carro? Que estava ali parado numa poça d'água, meio uma poça de lama. Ele conta que olhou para os lados para pedir ajuda. Não tinha absolutamente ninguém. Aí ele abaixou a cabeça no volante e começou a pedir para Deus, para dar uma luz, uma ajuda para Deus. O que ele ia fazer foi quando apareceu uma moto com 2 homens debaixo daquela chuva e eles pararam atrás do carro dele, no meio da pista, literalmente. Isso sem ele falar nada, sem ele pedir ajuda, nem contar a situação dele. Eles nem sabiam que dentro do carro tinha um noivo prestes a se casar. E eles decidiram ajudá-lo e começaram a empurrar o carro, do nada. Ele ficou eufórico, fez todo aquele processo para o carro ligar enquanto eles empurravam lá atrás e, para a alegria dele, o carro voltou a funcionar. Em segundos, o coração dele se aliviou, cheio de alegria, e quando ele abriu a janela para agradecer aqueles rapazes, pasmem, não tinha ninguém ali. Não tinha moto, não tinha homem, não tinha ninguém. Só muita chuva e o barulho do para-brisa para lá e para cá. Na hora veio no pensamento dele, Deus ouviu meu clamor e enviou 2 anjos da guarda para me ajudar a casar. E é isso, diz que o dia foi de muito perrengue e uma prova de que tem alguém cuidando da gente o tempo inteiro. E eles estão muito felizes, casados há mais de 1 ano. O aborto. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Eu espero que sim. Me chamo Fulana. Aliás, todos os nomes já estão trocados conforme as normas. Esse é o 3º relato que eu escrevo. Um já foi lido por essa voz maravilhosa. Obrigada. Hoje eu vou contar um relato curto que aconteceu com a minha irmã. Como dito nos relatos, Aninha, desde pequenininha eu tenho uma mediunidade aflorada. Por isso tenho vários relatinhos para contar, podendo assim fazer uma coletânea com o tema O Mundo Assombrado da Fulana. Brincadeiras à parte, eu vou contar aos poucos. E vamos ao relato, então. Os meus pais são loucos para serem avós, e a minha irmã caçula descobriu que estava grávida. Pensa numa felicidade. Comemoramos tanto, só que sempre soubemos que quando alguém engravida não se deve contar para ninguém, durante os 3 primeiros meses da gestação. E eu concordo com isso, viu? Explicação. Cientificamente, esse período de silêncio é geralmente estipulado pelos médicos, por conta do grande risco de perda gestacional que os 3 primeiros meses apontam. Exato. Ok, não é fácil, mas o motivo é importante. Até que o coração do bebê comece a bater, as chances de um aborto natural são de até 25%. Então, porque o que acontece? Às vezes a gente na euforia... Aconteceu isso comigo. Na euforia, você acaba de descobrir ali que tá de 2 semanas, 3 semanas, sei lá. Você já sai contando para todo mundo, hoje em dia ainda botando nas redes sociais. Aí, de repente, acontece alguma coisa nesse meio do caminho, antes dos 3 meses, que a chance é grande, infelizmente, mas acontece, é a realidade. E aí,
você tem que ficar arcando com as explicações, que também é doloroso, também é chato, entendeu? Vai vir gente falar com você, aí como que tá a gravidez? E aí você tem que falar, então, eu não tô mais grávida, eu perdi, ou aconteceu isso, aí você tem que explicar pra um, aí vai vir outro perguntar, aí você vai ter que falar de novo, aí você vai ter que falar de novo, aí você vai... Entendeu? E aí, aí quando eu engravidei de novo, falei, quer saber, eu vou ficar quieta, se eu vou falar, não vou falar pra ninguém. E é assim, então, cientificamente, e é por isso mesmo que eu acho que deve se segurar, né? Mas vamos ver aqui. Agora, segundo a tradição popular, não contar sobre a gravidez antes do fim do 3º mês nasce do medo de perder o bebê. Querer guardar segredo sobre um aborto espontâneo é direito de toda mulher ou casal. É isso que eu tô falando. Mas essa mania social de impor isso a todo mundo é uma amarra cruel. Como assim? Impor o quê? Impor que a pessoa conte ou que não conte? Enfim. E a minha irmã contou para todos no mesmo dia que descobriu. Inclusive, avisei para ela que não era para contar. Pela superstição, né? Sempre ouvi isso, que não se deve contar nos primeiros meses. Certo dia, estava em casa, deitada no sofá assistindo televisão. Esse sofá ficava em frente ao quarto da minha irmã. Ana, eu não sou de dormir à tarde, porém, nesse dia estava meio sonolenta. Dava uns cochilos e acordava. Foi quando, em meio às cochiladas, eu vi uma fumaça preta saindo debaixo da porta do quarto da minha irmã e entrando no banheiro. Ou seja, eu, fulana, estava no sofá que fica em frente ao quarto da minha irmã e ao lado do quarto tinha um banheiro. E então a fumaça saiu do quarto da minha irmã e foi para o banheiro, mas, como estava dando as cochiladas, pensei que estava sonhando. Abri bem os olhos e ainda continuava a ver a fumaça preta. Sim, era real, eu não estava sonhando. Quando a fumaça entrou no banheiro, a minha irmã abre a porta do quarto e vai em direção ao banheiro e lá fica por uns minutos. Quando ela sai do banheiro com os olhos marejados e me diz: eu senti uma cólica forte e fui no banheiro e saiu muito sangue. Será que é normal? Eu disse que ela precisaria ir ao médico, pois eu não sabia dizer. No momento em que ela me contou, alguma coisa me dizia que ela tinha perdido o bebê. E uma tristeza imensa tomava conta do meu coração. Porém, eu não falei nada para ela, pois eu poderia estar errada, né? Imediatamente, ela ligou para o seu namorado, que prontamente a levou ao hospital para saber como estava o bebê. Fizeram uma bateria de exames para saber como ela estava e se o bebê estava bem. E quando veio a notícia que ela teve um aborto espontâneo. Ela ficou em choque, não dizia nada, só chorava. Meu cunhado passava a mão pela cabeça, indo de um lado para o outro, dizendo que não, não, não. Quando chegaram em casa, dentro do quarto dela, eles se abraçaram e aquele choro, sabe, que vinha do fundo da alma, um choro alto e comovente, que todos que estavam em casa no momento não aguentaram, choraram junto. Nossa, Ana, que dor, sabe? Que sofrimento ver a minha irmã e o meu cunhado sofrendo daquele jeito. Foi horrível. Até hoje eles não tiveram outro filho. Estão esperando o melhor momento. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, será que tem a ver ter contado ou não? Eu acredito que não. Quer dizer, não sei. Por que essa sombra? É que agora eu fiquei pensando na sombra. Será que de alguma forma alguém também, às vezes até sem intenção, acaba mandando uma energia ruim? Ou com intenção, dependendo da pessoa, né? Mas alguma pessoa não recebe tão bem a notícia e acaba mandando sem querer, talvez, sei lá. E aí isso seria a sombra ou não? O que é essa sombra? Mas isso acontece, assim, eu acredito que mais do contrário, que há grandes chances, como ela disse aqui, de nos 3 primeiros meses alguma coisa acontecer, né? E não dar certo. Então, por isso, eu acho interessante esperar pra contar.
Será que foi o senhor Zé Pilintra que me visitou? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, os nomes já estão trocados, como manda o protocolo. Eu conheço o seu canal há uns 2 anos, mas só agora resolvi contar um dos relatos sobrenaturais que aconteceram comigo. Eu gosto demais dos relatos que você conta e me ajuda a ocupar a mente e me ajuda a ocupar a minha mente neurodivergente. Desde já agradeço por ler o meu relato, vou tentar ser breve, mas preciso dar o contexto, né, para que todos possam entender a situação. Pode me chamar de fulana. Eu não tenho religião, mas desde criança eu sou uma curiosa do mundo espiritual. Agora, já adulta, me identifico com a Umbanda, mas eu não posso dizer que sou uma umbandista, por não me dedicar e nem frequentar sempre. Em 2019, comecei a frequentar um terreiro na minha cidade para tomar passes. Na época, eu estava passando por momentos muito difíceis na minha família e ir até lá me ajudava bastante. Eu não me lembro se já estávamos em 2020 ou não, mas vamos lá. Nessa mesma época, eu morava em uma casa alugada, que aqui vou descrever para que vocês entendam como era a disposição dos cômodos, pois isso será importante no caso que eu vou contar. Essa casa tinha uma garagem na frente, uma sala, um quarto, um banheiro, outro quarto, uma lavanderia pequena e uma cozinha. Tinha também um corredor longo, que tinha início na sala e terminava na cozinha. Essa casa tinha uma energia estranha. E os meus gestos... o quê? Meus gestos, não. Essa casa tinha uma energia estranha e os meus gatos eram a prova disso. Ana, eu sei que os animais, eles são mais sensíveis a mudanças no ambiente e percebem mais as coisas do mundo que não podemos ver. A minha gatinha, que aqui vou chamar de Sara, começou a ter um comportamento estranho após nos mudarmos para essa casa. Ela é uma gatinha muito manhosa, gosta de colo, é muito amorosa. É uma gata quietinha, não é espoleta nem nada e raramente miava, a não ser para pedir colo e comida. Porém, quando morávamos nessa casa, ela miava muito, para o mais absoluto nada. Ela miava para o nada. Ela fazia isso à noite, miava, miava e miava muito alto. E não era um miado normal, como aqueles que ela dava quando queria carinho ou um sachê. Era um som de desespero, como se ela estivesse se sentindo perdida ou vendo alguma coisa, sabe? Eu ficava desesperada porque eu ia até ela para ver se ela estava vendo algum bicho, alguma lagartixa, alguma barata, mas não tinha nada. Eu me sentia impotente por não saber o que estava deixando ela tão agitada. Às vezes eu penso, será que ela estava sentindo a mudança? Sair de uma casa e ir para outra, querendo voltar para a casa que ela estava acostumada, talvez, não sei. Só pensando numa possibilidade. Mas vamos continuar aqui. Ana, eu dormia no último quarto, ao lado da lavanderia. Ou seja, meu quarto era bem no fundo da casa. A porta do meu quarto ficava para o corredor e eu sempre tinha uma sensação estranha ali, sabe? Como se alguém ou alguma coisa estivesse me observando na porta do quarto. Sempre na porta, como se não pudesse entrar ou não quisesse entrar. Era uma sensação, eu nunca vi nada, mas sempre imaginei quem pudesse ser. Uma noite, quando eu me preparava para dormir, já estava tudo escuro e eu de olhos fechados. Meu marido dormia ao meu lado, eu estava apenas de olhos fechados, tentando dormir. Foi aí que eu senti. Simplesmente alguém soprou uma fumaça de cigarro na minha cara. Na hora, eu senti e identifiquei que era cigarro. Fiquei confusa por alguns segundos, tentando entender. Acordei meu marido e contei para ele o que tinha acabado de acontecer. Meu marido, com muito sono ainda, não deu nem muita bola. E confesso que eu também não dei. Por mais que seja uma situação inusitada, eu não fiquei com medo. Não sei, eu estava tranquila. Eu só meio que falei internamente. Então tá bom, boa noite. E me aconcheguei no travesseiro novamente para tentar adormecer. Ana e assombrados, eu não me senti ameaçada, nem nada disso.
Eu me senti confusa, mas a salvo. Após isso, eu fiquei tentando entender como é que isso aconteceu. Pensei até que essa fumaça poderia ter vindo da rua, mas percebi que isso não era possível, pois além do meu quarto ficar bem nos fundos da casa, não teria por onde essa fumaça passar e chegar até mim. A porta e a janela da sala ficavam sempre fechadas à noite. A lavanderia que ficava ao lado do meu quarto não tinha teto aberto, nem nada que levasse até a rua. Não tinha corrente de ar passando. Nem seria possível essa fumaça vir da rua, passar pela sala, passar pelo corredor, fazer uma curva à esquerda e vir direto para o meu rosto, dentro do meu quarto. Olha, eu martelei essa história um bom tempo antes de contar aqui para vocês. Ana, eu penso que era o Senhor Zé, porque sempre que eu me sentia observada por alguém na porta do meu quarto, na minha tela mental aparecia um homem de terno branco e chapéu. Eu tenho certeza que tinha algo a mais naquela casa, porque após nos mudarmos, tudo mudou. O comportamento da minha gatinha... depois que a gente se mudou daquela casa, eu acho. Eu tenho certeza que tinha algo a mais naquela casa, porque quando nos mudamos de lá, quando fomos para uma outra casa, tudo mudou. O comportamento da gata voltou ao normal, até a minha relação com meu marido melhorou. Eu imagino que se realmente era o Sr. Zé Pilintra que estava lá, ele estava me protegendo de algo, observando e zelando por mim. Bom, esse foi o meu relato, espero que gostem e me contem se algo assim já aconteceu com algum de vocês. Ana, escrevi da melhor forma que pude, desculpe por algum erro. Um abraço a todos, em breve volto para contar mais relatos. Muito obrigada, um beijo para você. E sim, talvez realmente alguma coisa mais sinistra tivesse por ali. E ele estava ali, na porta, zelando, não deixando que nada entrasse, né, para prejudicar vocês. E se você via isso na sua mente, tem o cigarro, é a fumaça, enfim. Pode ser mesmo. Eu vou contar, depois eu conto de novo. Oi, Ana, boa noite, sou super fã do canal, meu marido e filho mais novo. Ela, o marido e o filho, é isso? Espero que receba meu relato, pois encaminhei esse relato desde 25 de agosto de 2018 e não perco um ao vivo. Quando não dá tempo, assisto no outro dia. E sempre que eu assistia, eu pensava, será que ela vai ler meu relato? Abri meu e-mail, fui verificar a caixa de saída e me deparei que enviei para o endereço errado. Agora espero ter enviado o certo. Acho que foi empolgação por ser a primeira vez que mando o relato. Esse relato é sobre um sonho muito real. O nome do relato é Voltei ao Passado. Vamos ver... É sobre um sonho muito real. Já estão com os nomes trocados. Voltei ao passado através do meu sonho. Vamos lá. Meu nome é Isa, tenho 34 anos, moro em São Paulo e sempre tenho sonhos muito reais. Às vezes, quando acordo e lembro, até anoto em meu caderninho para depois relembrar e tirar alguma conclusão. E tentar sonhar novamente para tentar obter respostas. Tive um sonho recentemente onde eu estava indo para a casa de minha mãe e já era noite. Peguei a lotação onde passa na rua dela, como de costume, quando vou para lá. O estranho é que tudo está no passado. As ruas eram estranhas, a padaria era antiga. Fiquei olhando através da janela como era antiga aquela padaria, sendo que hoje é a mais movimentada do bairro. Os carros em volta eram antigos também. Parecia que eu tinha voltado ao passado, mas eu, no sonho, estava normal nos tempos de hoje. Quando desci da lotação, as ruas estavam mais estreitas, as casas eram as mesmas, porém mais acabadas e antigas. Acho que você esteve em Sete Além. As pessoas que eu conhecia estavam na rua como de costume e eram como no tempo de hoje. Algumas com vestes daquela época, mas alguns não me reconheciam. Encontrei um velho vizinho, senhor, cumprimentei e ele estava meio que apavorado, dizendo para eu ir para casa logo.
Isso era às 10 horas da noite e eu não entendia nada. Esse me reconheceu e ainda perguntei a ele o que estava vendo com tanta muvuca na rua e ele me ignorou, só me ordenou a ir para casa. Quando cheguei em casa, minha mãe olhava para mim e não falava nada, só olhou fixo. E dentro de casa era tudo antigo, como se fosse na época de 1994, por aí. Eu falava com ela para me explicar o que estava acontecendo na rua, porque todos estavam com pressa, naquela correria geral. E a minha mãe, por incrível que pareça, falou comigo, mas não me olhava. Ela dizia que estava vindo uma onda gigantesca e que todos deveriam ficar dentro de casa naquele momento. Olhei para a janela, carros acelerados, pessoas correndo, um pedindo para entrar em suas casas, parecia toque de recolher. Quando a minha mãe me chamou para ir na cozinha comer algo, e eu disse que eu já estava indo. Quando cheguei na cozinha, me vi novinha, sentada na mesa esperando ela para comer. Eu tinha uns 11, 12 anos e eu olhava para eu mesma, porém nova. E tudo que eu mencionava para minha mãe, eu mais nova, eu falava no mesmo instante que eu, as mesmas frases. Se eu abria a boca e falava, mãe, cadê meu prato? A menina da mesa, que seria eu, repetia as minhas falas. Peguei meu celular na bolsa e me assustei ao ver que o meu celular era aquele Nokia preto, tijolão. Nem sei se nessa época tinha esse celular, eu não me lembro. Só sei que estava na minha bolsa e olhei a hora e a data. E realmente eu estava no ano de 1994. No sonho eu fiquei bege, sem resposta e pensando, por que eu tô nesse ano? E eu comecei a observar cada movimento da minha mãe, meio apavorada. Decidi ir para a rua e todos que me olhavam me diziam para eu entrar. Alguns não me reconheciam. Até que fui até a avenida que fica numa travessa da rua dela e realmente vi uma onda gigantesca chegando próximo e os carros no maior acelero. Fiquei assustada, corri para a casa da minha mãe e todos já estavam dormindo e tinha um cadeado muito grande na porta. Entrei, fechei e fiquei ali esperando a onda passar. Peguei novamente o celular e vi os meus contatos todos. Os contatos eram dos amigos antigos da escola onde eu estudava. Que eu me lembro, eu não tinha celular nessa época, e muito menos os meus coleguinhas. Mas tínhamos no sonho, estamos no sonho. Bom, fiquei ali quieta, no escuro, pensando, e só uma frestinha de luz do poste da rua refletia na cortina. Ouvi a onda passar num estrondo. As luzes da rua se apagaram e eu só ouvi aquele barulho de água. Continuei calada e nenhuma gota entrou dentro de casa. Nisso eu acordei muito pensativa e fiquei horas pensando, será que eu viajei para o passado? Estava na cara que sim, mas me pergunto até hoje o porquê. Acredito que seja algum sinal. Será que no futuro iremos passar por essa onda onde eu me assustei ao vê-la em meu sonho? Ana, agradeço por ter contado meu relato. Realmente eu gostaria de saber o que esse sonho significa, mas foi muito real mesmo. Enormes beijos para você, para o Matheus, para pequenos bebês vampirinhos. Eu amo seus óculos e seus cabelos. Tô doida para cortar igual o seu. Agora tô deixando crescer, mas mantendo o undercut aqui, porque facilita bastante, né? E obrigada. Esse óculos aqui eu comprei no Mercado Livre, tá? Não tem marca, nada. Baratinho. Não sei o que significa, mas eu lembrei de um sonho que eu tive esta noite. E eu vira e mexe, eu tenho um sonho desse tipo. Eu sonhei que eu acho que eu tava em Laranjal, lá na casa da minha mãe. Mas eu tava na praça, lá no centro lá. E aí tava o Matheus, a Penélope, o Vitório, meus pais, tava todo mundo. E de repente começou essa muvuca de gente, uma correria. E eu vi que o tempo tava fechando, tava ficando tudo branco, céu de cinza e sei lá, aconteceu alguma catástrofe lá, ia acabar o mundo, vinha uma onda, eu não sei o que ia acontecer, mas ia ter uma coisa feia.
todo mundo desesperado correndo e eu desesperada. De repente, a hora que eu precisava correr, eu não via o Matheus e as crianças. E eu berrava tanto nesse sonho que eu precisava dele ali do meu lado e das crianças. A gente precisava correr e aí eu gritava, eu chamava, eu falei, pai, que caramba, cadê? Preciso estar com os meus filhos, eu preciso correr com eles. E aí, de repente, o Matheus surgiu lá, eu falei, graças a Deus. Aí trouxe as crianças e eu falava, Pedro, eu preciso pôr o canguru, porque aí eu pendurava o Vitória e dá-lhe no pé correr. Não sei se correr ia adiantar, né? E catar a Penélope, enfim, no pescoço, sei lá, mas a gente tem que correr. E vira e mexe eu tenho um sonho desse tipo, que uma vez eu sonhei que a gente tava, eu acho que era, também eu tenho esse sonho, que eu tô numa praia, tem o mar e tem uma parede. A praia, ela não é assim, tem a areia e vai. Tem o mar, a areia e um paredão. E aí vai vir uma onda enorme. E eu tenho que correr. E eu tenho que catar as crianças. E eu preciso correr com as crianças. Só que correr não dá tempo, né, gente? A não ser que você veja que a água retrocedeu muito, a água foi, você corre. Porque o tempo é pouco para vir um tsunami. Mas, né, não tem nada previsto. Então. Mas aí eu sempre sonho, me dá uma agonia ver essa parede, com ter o mar aqui, tem uma parede aqui. Porque, nossa, vários sonhos de ter que subir essa parede, passar pro lado de lá, tentar catar o carro e tentar correr e fugir. E eu sempre fico pensando numa forma de eu estar bem confortável, de eu estar usando algum sapato confortável ou uma roupa onde eu possa correr, onde eu possa, né? Eu sempre tenho um sonho assim também. Ou essa noite eu tive um. Ia acontecer alguma merda aí, não sei se era chuva demais, eu sei que tava todo mundo desesperado para correr e eu precisava correr com os meus. Não sei. Ou algum significado pessoal seu, né? Não sei, tipo, fique dentro da sua casa, né? Fique sossegada de boa aí na sua, com os seus, que o problema vai passar e você não vai ser atingida. Sei lá, alguma coisa assim. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.